Esse busto, feito com material perecível, ele vai ser utilizado nas procissões daquela família. Ele é um deus lar, ele é um antepassado. Ele é divinizado por aquela gens. Bom, é claro que como os antepassados são deuses, o antepassado morto é representado nesse material altamente plástico. É claro que esse material plástico, ele tem um realismo extraordinário, porque você tira diretamente o molde do rosto da divindade morta, que é um paradoxo de divindade morta, mas no caso específico é o antepassado daquela família. O que ocorre é que esses moldes dos antepassados das famílias patrícias mortos, eles não sobreviveram. Desde quando eles cultuam os deuses lares? Desde sempre, desde o século IV a.C. Mas quais os exemplos que nós temos? Nós só temos exemplos do século I a.C. Por quê? Porque a partir do século I, eles começaram a fazer os bustos dos antepassados em material resistente, que é a pedra. Essa loba é a loba do Capitólio, tal, ela é de 500 a.C., é uma escultura em bronze, ela efetivamente não foi feita pelos romanos. Eu gostaria de dizer que a loba é romana, ela é o símbolo de Roma, mas é uma escultura etrusca, tá certo? Foram os etruscos, efetivamente, que fizeram a loba. Bom, a loba já tem as características ali da arte romana, que é o realismo, tá? Não é uma visão idealizada da loba, tá certo? Mas é uma mímesis da anatomia da loba e uma representação do animal feroz, tá certo? Que é típico e característico, e ela está muito bem adaptada à cidade de Roma, já que Roma era uma cidade de guerreiros, de combatentes. Ocorre, pessoal, aqui dando um salto, esse é um pater familias. O que é um pater familias? Pater familias é uma divindade de uma gens patrícia, quer dizer, é um antepassado de uma família patrícia. É um busto de 50 a.C., é claro que nós demos um salto, mas eu volto àquele argumento, é que os primeiros bustos feitos em Roma, eles foram feitos com material perecível. Então, eles não sobreviveram. A gente não tem representações de bustos romanos em gesso e em cera por motivos óbvios, porque não sobreviveram ao tempo. Então, por isso que nós demos esse salto extraordinário de muitos séculos, porque são alguns primeiros exemplos de bustos romanos no século I a.C. Esse aqui, esse busto, essa representação facial de um antepassado, de uma divindade, de uma gens, dos patrícios tal, ele se encontra no Museu do Vaticano, tá legal? É uma escultura que está no Vaticano. E aí ele tem todo esse caráter realista. Olha, no lugar de representação de beleza ideal, de concepções de belezas ideais, os romanos estavam preocupados com a clareza da representação e com a fidelidade da representação. Quer dizer, os romanos antigos foram retratistas como efetivamente os gregos não foram. Tá legal? É assustador. Esse realismo é assustador. A figura desse antepassado patrício, né, é capaz de tirar sono de criancinha, não é isso? Então é o realismo, a minúcia, como efetivamente ele é representado. Aqui, ó, aqui é uma cabeça também, que evidentemente ele não consegue identificar quem, que se encontra no Museu de Antiguidade na cidade de Roma. É também uma cabeça de um antepassado com as mesmas características, não há nada de idealizado. Enquanto que a arte grega era idealizada, a romana é realista. A diferença fundamental é isso. O que ocorre é que em alguns períodos da história romana, o realismo se atenua, mas ele não deixa de existir. Há alguns períodos da história romana que os romanos se aproximam do ponto de vista cultural e artístico muito dos gregos e começam a tentar imitar as formas artísticas gregas, embora o realismo permaneça. Quer dizer, a particularidade, o tempero romano vai ser o realismo. Quer dizer, eles foram realistas enquanto as concepções de beleza gregas eram ideais. Os gregos representavam o movimento do corpo, a mímese do corpo humano no espaço, enquanto os romanos estavam preocupados com o identificável, com o particular, com aquilo que nos particulariza e não com aquilo que nos é comum. Tá legal? E essa vai ser a característica e que vai permanecer ali na cultura romana. Bom, esse é o Júlio César, está falando tanto nele, o pai do Brutus, pai presumível do Brutus.
ele achava que o Brutus era filho dele. Ninguém tinha certeza tal, e o Brutus, evidentemente, detestava essa ideia tal, mas ele dizia que não há dúvida, o Brutus só pode ser meu filho tal. O cara feio, fraco, doente, amarelo, tal, então é meu filho. E o César sempre teve o Brutus como filho, até que o Brutus o assassinou juntamente com os outros senadores, e aí é lance de drama shakespeariano, né? Não por acaso, né? E talvez seja o crime político mais conhecido da história do Ocidente, porque é atribuído a César a famosa frase: "Você também, Brutus, meu filho?" Porque César se defendia com uma toga. Os senadores o atacavam tal com as suas adagas, e ele estava defendendo com a toga, até que ele percebeu que entre os seus agressores se encontrava o filho presumível, que é Brutus, que vai depois ser derrotado pelo Marco Antônio. O general de César depois derrota esses senadores que participaram do complô contra César. Então esse é o Júlio César. É uma divindade da gens Júlia, da família Júlia. Aquele que foi ao Senado, segundo Raul Seixas, conhece o rock do Raul Seixas? E Júlio César não vai ao Senado. Já sabem do seu plano nego para dominar o Estado. Foi ao Senado, no Al Capone do Raul Seixas, é uma maravilha. Só que não é essa tranquilidade. Ei, Júlio César, não vai ao Senado. Já sabe do seu plano, nego, para controlar o Estado. Mas ele foi ao Senado, apesar. O Raul Seixas falou: César, não vai ao Senado. Mas ele foi. Foi ao Senado, foi assassinado. Na história romana, a história da arte romana, há momentos em que as particularidades romanas, que são as expressões realistas, elas são muito marcantes. E há momentos que elas se atenuam. Por que elas se atenuam? Por que em alguns momentos os romanos se aproximam mais das concepções de beleza ideais da Grécia? Há uma explicação daquele historiador da arte, o Janso e Janso, na introdução à história da arte, que é a seguinte. O Janso, bom, esse é o primeiro imperador romano, é o sobrinho de Júlio César, esse é o Caio Otávio, Otaviano, o sobrinho, aquele para quem César deixou os seus poderes por testamento. É que Marco Antônio, depois do assassinato de César, ele levou o corpo de César atravessado pelas adagas dos senadores e mostrou César para a plebe, né? Ele mostrou o corpo de César morto para a plebe. É que foi uma atitude política do Marco Antônio. E aí ele promoveu uma rebelião plebeia, né? Os plebeus se revoltam quando veem o corpo de César todo atravessado pelas adagas dos senadores. Mas ocorre que nesse momento, ao mesmo tempo que o Marco Antônio conseguiu o apoio da plebe, ele abriu o testamento de César, mas ele abriu em público. Foi um erro político do Marco Antônio. E começou a ler o testamento de César. E no testamento de César, César deixava inclusive seus poderes políticos para o seu sobrinho. César teve um filho com a Cleópatra que chamava Cesário, e teve um filho que todo mundo não sabia se era ou não, que era o Brutus. Então o poder que ele deixou efetivamente foi para o seu sobrinho Caio Otávio, Otaviano, que é essa figura aí. E o Otaviano recebe os poderes de César, ele divide os poderes do Império Romano com Marco Antônio, depois ele derrota o Marco Antônio e ele vai se tornar o primeiro imperador. E ele vai receber o título de Augusto. Em 27 a.C., Augusto significa o escolhido dos deuses. Então o que tem isso a ver com as representações plásticas de Roma Antiga? Tem a ver no seguinte aspecto. Aqui é a representação do primeiro imperador romano. Qual é o nome dele? Caio Otávio. Como é que ele é conhecido? Augusto. O que significa Augusto? Augusto significa o escolhido dos deuses. Aquele que foi escolhido dos deuses. De fato, é aquele que foi escolhido pelo tio. É o cara que teve o tio certo. Tem cara que tem sorte até para ter tio, cara. E o tio dele foi perfeito, que foi efetivamente o célebre Júlio César, o grande guerreiro, etc. tal, que escreveu aquele livro maravilhoso, Comentário sobre a Guerra da Gália. Ele anexou a Gália e escreveu um livro também extraordinário. Pois bem, segundo o Janso, nessa introdução à história da arte, no momento em que se estabeleceu o império e que todo o equilíbrio político do império passou a depender de uma pessoa, que é o imperador, porque o poder agora se concentrou. É claro que o Senado continua, mas o poder de fato é exercido pelo imperador. As instituições republicanas, elas continuam lá, mas só que elas não mandam. Quem manda efetivamente é o imperador, que por sua vez tem o poder do exército, que é efetivamente o caso do Otaviano, do Caio Otávio e do Augusto. Então, a explicação do Janso é o seguinte: quando o equilíbrio político do império passou a depender de um indivíduo, de uma só pessoa, e o Império Romano era absurdamente turbulento, seria de bom tom e necessário até
é que a representação dessa figura central, que essa figura central fosse representada de uma maneira equilibrada e serena. Quer dizer, era um princípio de ordem ideológica. Como é que você... o Império Romano depende de uma pessoa. Se você representar essa pessoa, se você representar essa pessoa de uma maneira serena, equilibrada, significa, politicamente, que o império turbulento e cheio de rebeliões está sendo racionalmente guiado. Então, segundo o Janson e o Janson na introdução à História da Arte, no momento em que se estabeleceu o império, as representações plásticas romanas, elas se aproximaram das representações gregas, o que não significa absolutamente que elas tenham perdido o caráter realista. Quer dizer, o realismo se atenua. Se a gente observar, por exemplo, o rosto do Caio Otávio, o Caio Otávio, inclusive, está com barbas, percebem? É porque morreu o sobrinho do Caio Otávio, aquele ao qual ele efetivamente ia legar o seu poder. Tanto quanto o seu tio transferiu o seu poder para ele, ele também, o Caio Otávio, que não tinha filho, ele era casado com Nívia, e o seu sucessor vai ser o filho de Nívia, que é o Tibério, que não era filho dele. Mas, a princípio, o Caio Otávio pensou poder transferir os seus poderes para o seu sobrinho, tanto quanto o seu tio, Júlio César, transferiu para ele. E nesse momento o senhor chamava-se Caio Marcelo, o Marcelo morreu, e aí tem um traço cultural de Roma antiga, o Caio Otávio se veste de luto, ele põe luto, deixando a barba crescer. Essa é a característica de Roma, por isso que ele está com barba. E essa escultura, que é realmente muito interessante, ela lembra muito das esculturas gregas, ela está no Museu do Louvre. A gente vê ali a grande galeria do Louvre, está vendo lá? Aquelas arcadas, tal, uma escultura em mármore do Caio Otávio, e ela tem as características da sobriedade grega, clássica, o equilíbrio. Ela se dispõe, por exemplo, no eixo simétrico, tal. O que a gente percebe é que o Caio Otávio, ele foi divinizado em vida. Então, as diversas etapas da vida do Caio Otávio foram representadas. Por exemplo, o Caio Otávio jovem, o Caio Otávio envelhecendo, etc. Tal, e em todas as suas etapas. E também nas efígies, sabe, nas moedinhas, você tem representações de diversas fases da vida do Caio Otávio, efetivamente nas efígies. E a gente percebe que essas representações mudam, apesar do diálogo com os padrões clássicos e gregos, o que significa que o realismo continua. Porque se fosse apenas uma visão ideal, uma representação ideal, ele não se modificaria, as representações seriam sempre as mesmas, tá certo? Então é isso. Então aqui no período imperial, o realismo romano se atenua, mas ele não deixa de existir. Por exemplo, essa escultura do Caio Otávio que está no Museu do Vaticano. Chama-se Otávio da Prima Porta, porque ela estava justamente numa das portas aí de Roma, tá vendo? Novamente é um padrão clássico de representação, não é? Hein? Tal, mas sem perder o identificável, sem perder as particularidades. E aqui é uma representação do Caio Otávio ainda mais jovem. Bom, esse é o Calígula, também é um imperador romano, ele vai suceder o Tibério, quer dizer, quando o Caio Otávio morre, o poder vai passar para o Tibério. Tibério é o filho de Nívia, da mulher do Caio Otávio, então o Caio Otávio não teve filhos, portanto, o poder passa para o seu enteado, que é o Tibério, e quem sucede ao Tibério é o Calígula, Calígula que é o imperador romano. Então, esse aqui é o busto de Calígula, com todas as características também do realismo. Essa escultura do Vespasiano, ela deve ter sido uma escultura, o Vespasiano deve ter sido representado como uma divindade familiar. É porque o que ocorre é como você propaga as figuras do império, as figuras políticas do império, por toda a extensão do Império Romano. Quer dizer, a imagem era essencial. Você propaga pelas representações nas moedas, nas efígies, por exemplo, nas efígies das moedas, e também nas esculturas. Essas esculturas elas são propagadas no interior do Império Romano. Mas, ao lado disso, continua a existir o culto dos antepassados. Então, essa imagem do Vespasiano é um imperador romano que sucedeu ao Nero, tal, não sei se vocês conhecem, e nem devem conhecer, porque é uma cultura absolutamente inútil. O nome de todos os imperadores romanos, o Vespasiano, o primeiro é o Caio Otávio, é Augusto, a partir de 27 a.C., depois ele tem um sucessor que é o Tibério, o sucessor do Tibério é o Calígula, depois o sucessor do Calígula vai ser o Cláudio, o sucessor do Cláudio é o Nero,
e depois do Nero vem o Vespasiano, que é essa figura. Depois do Vespasiano vem o Tito, depois do Tito é o Trajano, que foi um grande imperador, é aquele que conquistou a Romênia, a Dácia, tal. Depois do Trajano é o... Bom, e aí vai. É um número infinito de imperadores romanos. Mas no caso específico, como a imagem do Vespasiano ela é absurdamente realista, nós compararmos a imagem do Vespasiano com aquela do Caio Otávio é mais idealizada do que a imagem do Vespasiano. O que leva a gente a concluir que esse busto do Vespasiano, ele não é, digamos, uma representação pública do Vespasiano, não é uma representação política do Vespasiano, mas uma representação do Vespasiano como Deus lar, tá legal? O Deus da sua gens e da sua família. Qual é a característica da escultura romana? O traço específico da escultura romana é efetivamente o realismo. Aqui é um templo construído pelo Caio Otávio, que chama-se Arapaces. Ara quer dizer altar, paz, paz. Esse altar da paz. Olha, veja como no início do Império há uma aproximação muito grande entre a cultura romana e a cultura grega. O Arapaces é um modelo, o modelo do Arapaces é o Pártenon da Acrópole ateniense. É um templo construído pelo Caio Otávio, pelo Otaviano, pelo Augusto, pelo sobrinho do cara certo, no ano 13 a.C., ele mandou construir justamente esse templo que se chama Arapaces. Ele é todo de mármore bordado. Esse templo, ele estava totalmente fragmentado, que há uma história meio sórdida a respeito do Arapaces, porque ele estava todo quebrado. E quem mandou reconstruir o Arapaces foi o ditador italiano, o Duce, o Benito Mussolini, ele que mandou reconstruir o Arapaces. E o Arapaces, atualmente, ele se encontra em Roma. Foi feita uma arquitetura minimalista maravilhosa. Um arquiteto chamado Richard Meyer. Vocês querem ver que curioso? É um tipo de arquitetura, olha aqui, olha, dá uma olhada. É o tipo de arquitetura minimalista que serve ao monumento. Ela não se impõe ao monumento, ela foi feita justamente para dar relevo ao Arapaces. Está em Roma, não sei se vocês conhecem e tal. Essa é a parte interna Esse prédio foi feito muito recentemente para o Arapaces. Ele foi feito para recolher o Arapaces, está vendo? Ele é feito para o altar da paz. É um prédio lindo, minimalista, tal, feito por aquele arquiteto Richard Meyer. Mas o que aconteceu no Arapaces muito recentemente, olha, dá uma olhada. Eu coloquei isso aí por uma razão muito simples. Vocês conhecem aquele estilista, o Valentino? O Valentino mora na França, ele mora num castelo próximo a Paris. Mas o que ocorreu, apenas para terminar essa história pitoresca, evidentemente eu acho que não tem nenhum interesse para vocês, né? Mas é uma coisinha, uma história que é o seguinte, o Valentino, ele decidiu fazer uma comemoração a não sei quantos decênios da grife dele, imagina, no Arapaces. E aí eles fizeram no Arapaces, apresentaram todas as figuras no Arapaces. A grande particularidade romana, que é o traço específico e que mais sobreviveu da cultura romana, é que são os monumentos arquitetônicos, a arquitetura romana, quer dizer, os aquedutos, os templos romanos. O Arapaces, por exemplo, é um templo romano, mas além do Arapaces, os aquedutos que vão aparecer no início do século II, mas também os teatros romanos, o Coliseu, o Teatro de Marcelo, tal, e as termas romanas. A sociedade romana passava o seu dia nas termas, era uma espécie de shopping center da época dos caras. Só que a diferença dos shopping centers é que nas termas você tinha biblioteca, nos shopping centers não tem. Tinha local de palestras, não é? E eram os locais em que a elite romana passava o seu dia. Os caras iam para os shoppings, tinha os espaços reservados às crianças, tal, os locais das conferências, como eu disse para vocês, bibliotecas, leituras, debates, discussões políticas, tal. E os romanos construíram termas fabulosas, extraordinárias, né, cujas ruínas elas ainda existem até hoje.